E em queijos, muitas vezes a gente identifica na mussarela. Porque a mussarela é um produto que tem uma etapa do processo de fabricação ainda dentro do ataque dos fagos. Se a gente está falando, por exemplo, de queijo Minas Padrão, a gente não vai identificar esse ataque fágico ali no processo de fabricação. Né? Vai ser mais difícil, só se a gente tiver um controle mesmo rigoroso de pH para que a gente consiga identificar que houve um ataque ou não. Mas normalmente a gente não identifica. Já na mussarela é muito claro. A mussarela, o que acontece? No processo, naquela etapa de fermentação, que seja lenta ou que seja rápida, ali a gente espera que as bactérias do fermento elas se multipliquem a ponto de a produção de ácido lático ser tão intensa que o pH da massa vai caindo gradativamente. Só que o que acontece? Eu falei para vocês ali que um fago, né, um bacteriófago, ele ataca uma célula e dessa sai centenas, dezenas. E essas dezenas, essas centenas vão atacar cada uma das bactérias do fermento. Entendeu por que ele é tão mais rápido? Né? Enquanto que a bactéria normalmente se divide, aí de uma vai duas, de duas vai quatro, de quatro vai oito e assim por diante. No caso do bacteriófago, não. Esse número é exponencial, rapidamente ele está exponencial. Então, isso dificulta muito. Então, o que acontece? As bactérias vão, do fermento ali na mussarela, vão se desenvolvendo, mas se tem um ataque fágico, chega ao ponto de o número de bacteriófagos ser muito maior do que o número de bactérias, fazendo com que elas sejam todas eliminadas e o fermento paralise. Ou seja, não tem fermento, não tem bactérias para produzir ácido lático. Aí a massa para num determinado pH, a gente não tem a redução desse pH, não chega no ponto de filagem. Vamos supor, a massa produziu ácido lático ali, né, nosso fermento produziu ácido lático até pH por volta de 5,50, por exemplo. E o ataque fágico foi intenso a ponto de eliminar todas as bactérias do fermento. O que vai acontecer? Essa massa não cai mais o pH. Não cai pelas bactérias do fermento que a gente adicionou, porque elas foram eliminadas. O que normalmente acontece? O pessoal fala assim, mas a massa depois ela demora, mas ela dá ponto. Concordo, ela vai dar ponto. Só que o que vai provocar esse abaixamento de pH não são as bactérias do fermento. Aí já são bactérias variadas do próprio ambiente ou de contaminação com coliformes ou qualquer outro grupo de bactérias patogênicas. Elas também, algumas delas, né, são produtoras de ácido lático, consequentemente vão fazer que o pH da massa caia ali naquela faixa ali ideal de filagem, ali baseado ali entre 5,2 e 4,9, vai acontecer. Mas não são as bactérias do fermento, porque elas foram eliminadas pelos bacteriófagos, por esses vírus que, para se desenvolver, usaram as bactérias do fermento como hospedeiros. Então isso pode acontecer. Né? Tanto ataque da nossa produção de fermentados, como também de paralisar por completo a fermentação do processo de fabricação de mussarela. Aí chega a ter perca da massa, nesse caso. Aí o que vai acontecer?